Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Senhor Jesus, Ele possa nos envolver e nos guardar em Tua paz, hoje e sempre. Me encontro imensamente feliz por estar nesta quarta-feira, neste trabalho virtual, uma exposição virtual, nos 97 anos de fundação do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que em Cabo Frio realiza uma tarefa edificante na matriz da doutrina espírita. Me lembro, por exemplo, de pessoas, ao falar desses 97 anos, eu não poderia deixar de comentar a figura singular do seu César, que eu conheci e convivi com ele nas atividades de unificação. Seu semblante calmo, tranquilo, indivíduo seguro nas suas colocações, como o nosso estimado Beto, que dirigiu essa instituição também por muitos anos, um trabalhador dedicado às tarefas da terceira revelação. E nessa oportunidade nós estamos aqui para pensar e refletir um pouco sobre o autismo e inclusão, uma visão transpessoal. Videitadas em suas mortalhas de pedra e de areia, as cidades famosas da antiguidade, Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Viu os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Assim, Leon Denis inicia o seu inesquecível depois da morte, fazendo uma análise histórica e espiritualista da realidade humana. Ali ele aborda a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, apresentando a reencarnação como uma temática importante para os esclarecimentos das questões humanas, sobretudo de um padrão de justiça e de justiça divina. Poderíamos até dizer que fora da reencarnação não há explicação. Porque alguém surge no patamar da vida com autismo, com síndrome de Down, com síndrome de Luiga, e outras pessoas, outras crianças, vêm ao mundo sem nenhum problema, sem uma limitação cognitiva, emocional. As explicações
são variadas e parece que muitas delas não atendem à necessidade da racionalidade humana. Mas com a reencarnação, nós vamos ver que as criaturas, ao longo dos seus processos de crescimento, de andanças, ao longo das vidas, realizam as suas construções positivas, e a consequência é de mesmo nível. Negativas, vão arcar com essas reações na sua própria personalidade, criando as situações de reparo nas próximas encarnações. Assim, nós vamos observar, eu quero ler aqui para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas atuais das aflições, e as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então, diz assim o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: de duas são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são visíveis de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, aqui os benfeitores vão colocar que os sofrimentos que nós enfrentamos na vilegiatura carnal, no corpo físico, são de dois aspectos. Um proveniente nas causas atuais, outra nas causas anteriores. Então a gente observa assim, uma pessoa, né, que não tem na sua programação de vida um efizema pulmonar, não tem. Mas a criatura fuma intensamente. Se utiliza do tabaco variadas vezes ao dia e passa a adquirir, por seu livre-arbítrio, por sua decisão, pelo seu hábito, uma enfermidade que mina a sua saúde e, muitas vezes, leva a uma consequência fatal. Então, vejamos que esta situação não é oriunda de um desrespeito à lei de Deus em existências anteriores. Como, por exemplo, coloca os benfeitores espirituais neste aspecto das aflições atuais, por exemplo, a limitação que a gente não dá aos filhos, né? Deixamos rebentos em casa fazerem o que bem entende. Uma liberdade que traz para a sua personalidade o traço de caráter da irresponsabilidade sem ter as limitações. Uma consciência daquilo que se pode fazer, do que não se pode. Responsabilidade dos pais, que logo adiante vão muitas vezes estar a braços com dores que poderiam ser eliminadas se no período da educação estabelecessem os limites, impulsionassem a educação com critério, com diretriz. E aí os benfeitores espirituais vão colocar as causas anteriores da aflição. E no capítulo 5, eles dizem o seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais,
pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderiam impedir os reveses da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades. Então vamos ver, por exemplo, as enfermidades de nascença. Aqueles pequenos que já nos primeiros dias de vida emergem uma enfermidade. Ali se encontra e se detecta com facilidade uma patologia, um câncer. Por que aquela criança nasceu com um câncer e outro com a saúde plena? Onde está a justiça de Deus? Ah, mas aí vem as explicações. Ah, mas porque o pai pecou. Ué, o pai e a mãe inquinaram a lei de Deus e o filho é que vai responder pelos pais. Então a reencarnação vem demonstrar de maneira cabal de que, através da doutrina espírita, através da ciência, e nós vamos chegar a isso daqui a pouco, de que o espírito que cometeu atitudes inconsequentes, veremos uma obra portentosa como a obra de Francisco Cândido Xavier, pouco estudada pelos espíritas, não é? Pouco analisada pelos espíritas, a demonstrar, por exemplo, André Luiz, o processo reencarnatório e missionário da luz. Alguém que surge na vida com uma úlcera em função de ter sido, no passado, um homicida, que eliminou a vida do outro com uma facada. E que não conseguiu regularizar a situação que se apresenta com aquela problemática, a fim de quitar o seu débito diante da justiça divina. Evidentemente que não precisa dor, pode ser pelo amor. Obviamente, não há um quadro de punição nos códigos divinos, e sim processos educativos. Quando o homem ele não busca o resgate pelo amor, dirá Amélia Rodrigues, ele se deságua nos rios da dor. Mas, evidentemente, que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores ainda complementam que não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Não quer dizer que aquela pessoa que esteja passando por um quadro de autismo, síndrome de Down, né, seja um espírito que tenha que quitar algum compromisso com o banco divino. Não. Pode ser alguém que escolheu aquela prova, que escolheu aquela situação dolorosa para facilitar o seu progresso interior. Olha que coisa interessante, que coisa curiosa. Não? Então, meus queridos amigos, na questão 371 de O Livro dos Espíritos, eu quero ler para vocês, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos benfeitores espirituais. Tem algum fundamento o prender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas de natureza inferior? Essa expressão é uma expressão que era usada naquela época,
que evidentemente não cabe hoje, né? Eu muitas vezes evito até de falar essas nomenclaturas para não ter uma interpretação equivocada. Eu já estou esclarecendo para evitar problemas. Então, a resposta dos benfeitores espirituais é o seguinte: nenhum. Eles trazem as almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõe para comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Questão 371 do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer que, muitas vezes, uma pessoa que está ali com a síndrome de Down, que está com o autismo, é um indivíduo altamente inteligente, que reencarnou, que se encontra naquela situação limitadora para justamente efetivar um reajustamento diante do progresso e diante das próprias leis da vida. Né? Nós vamos ver, por exemplo, no quadro do transtorno do espectro autista, né? Que hoje, de acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Se chama de transtorno, é um problema no neurodesenvolvimento, o TEA, transtorno do espectro autista, aonde os Asperger, a chamada síndrome de Asperger, eles se encontram inclusos. São autistas altamente inteligentes, que têm uma capacidade cognitiva extraordinária. Né? Muitas vezes, quando a família se depara com uma situação dessa, os pais muitas vezes falam assim: ah, por que eu? Por que eu? Por tantas pessoas aí, com seus filhos sadios, sem nenhuma psicopatologia. Né? Mas isso não é uma punição. Em primeiro lugar, isso não é uma punição. Isso vem das realizações do espírito, ou ele pediu aquela situação reencarnatória para o seu crescimento espiritual, né? Embora não traga nenhum gravame que produza aquele quadro. Nós vamos ver, como falei há pouco, na humanidade, talvez nós não tivéssemos aqui com toda essa tecnologia se não fôssemos diferentes. Não é? Porque, por exemplo, Einstein, segundo muitos, foi autista. Newton, né? Isaac Newton, o grande matemático, foi autista. Van Gogh. Né? Então, nós temos criaturas célebres no contexto da humanidade que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento humano, apesar das suas dificuldades nesta área. Né? Eu quero colocar que a reencarnação ela foi pesquisada e ela foi constatada. Requer uma aceitação da ciência, a nossa ciência é eminentemente materialista. Hoje já se encontra muitas universidades pesquisando a questão da espiritualidade e saúde, a espiritualidade dentro da ciência. Mas, por exemplo, Ian Stein, que foi um pesquisador profundo em torno da questão da reencarnação, ele buscou várias pessoas no mundo inteiro, analisando, investigando a questão das vidas passadas. Mas dentro de um critério eminentemente científico, e publicou 25 casos sugestivos de reencarnação.
20 casos sugestivos de reencarnação, demonstrando ali, muitas vezes, aqueles indivíduos que lembravam espontaneamente das vidas pretéritas. E isso, ele recolhe os dados, vai em cartório, constata, e pelo método experimental demonstra a veracidade do objeto de análise que ele estava debruçado. Né? Então, evidentemente, nós temos aqui tivemos o professor Hernani Guimarães Andrade, que publicou uma obra, Reencarnação no Brasil, um material excelente, onde ele demonstra, na perspectiva científica dele, e com fatos científicos, com análise científica, o constatar da reencarnação. Mas o futuro nos acena, professor, para que a sociedade acadêmica como um todo venha, né, através de análise, de estudos sérios, também chegar a essas conclusões. Né? Bom, o autismo, ele é, o espectro autista, ele é caracterizado por prejuízo, né, na interação social, na comunicação social e na aquisição da linguagem e comportamento estereotipado repetitivo. Alguns autores, né, acham que se consegue detectar o autismo aos 3 meses da criança. Outros já defendem a ideia que se pode verificar sintomas de autismo dos 12 a 24 meses. Fica mais fácil diagnosticar, segundo alguns. Né? Mas os bebês, há vários estudos nesse campo, logo que a criança começa os seus primeiros movimentos, é possível detectar de que ela apresenta alguns sintomas. Por exemplo, ela evitar o contato visual, né? Ela mostrar pouco interesse pela voz humana. Né? Então, esses são alguns requisitos, aliado a outros, que pode levar o profissional da área de saúde, acoplado com outras análises, a fechar um laudo, um diagnóstico de que essa criança apresente um quadro autístico. O DSM-5 coloca de que, para se ter um diagnóstico de autismo, há uma necessidade de se passar por uma equipe multiprofissional, a fim de que aquele indivíduo tenha o apontamento de vários profissionais, a fim de que o médico possa concluir pela existência ou não da psicopatologia. Né? Hoje ainda não se sabe a causa do autismo. Muitas pessoas falam que é ou não gene, mas são hipóteses de trabalho. Ainda estão sendo analisadas nas academias, mas não há nenhum processo conclusivo sobre a causa do autismo. Nós vamos ter, por exemplo, né? Olha aí, falta 15 minutos. Eu vou adiantar aqui um pouco, porque o meu tempo aqui está um pouco está reduzido, né? Bom, muitos estudiosos, né, como Eugene Bleuler,
a estudar os autistas, ele verificou que isso, o que ocorria era uma fuga da realidade, né? O retraimento interior dos pacientes cometidos de esquizofrenia. Mas foi a primeira pessoa que fundou esse termo autismo. E ele a definia como fuga da realidade, um retraimento interior das pessoas acometidas, os pacientes acometidos por esquizofrenia. O Leo Kanner, em 1949, estudando crianças e adolescentes, ele observa alguns sintomas incomuns, e aí ele define aquele quadro de déficit na comunicação, déficit no relacionamento interpessoal, comportamentos repetitivos, como distúrbios autísticos do contato afetivo. E é muito interessante que a criança, muitas vezes, os pais têm em casa um filho que apresenta determinadas atitudes inusitadas. E, às vezes, por preconceito, ele não quer aceitar isso. Como, por exemplo, a criança andar na ponta dos pés. Um procedimento comum, diferente dos demais. A criança se recolhe no canto, não quer conversar com ninguém, não busca atividade de grupo, rejeita estabelecer os laços da amizade com outros colegas. Então, muitas vezes, aquela criança, já o pai tem uma intuição, e a mãe, que ele emerge um comportamento diferente. E por intuição, eles já vão achando que tem alguma coisa. Mas muitas vezes, por preconceito, não leva ao especialista. Aí vai o médico, muitas vezes, o médico não tem habilidade naquela área. Não, isso não é nada, não. Vai melhorar. Vai melhorar, isso vai passar. É interessante você ouvir uma segunda opinião, uma segunda análise clínica, mas leva um especialista de infância e da adolescência, para que ele possa verificar isso. Vejamos que as nossas cartas espíritas, elas não se encontram preparadas para atender essa clientela. Precisamos analisar isso com coerência. Não se encontram em condições de atender. Por quê? Porque não há formação nessa. Agora que a nossa federativa vem fazendo seminários, vem fazendo encontros para a formação dos trabalhadores espíritas para atender essa clientela. Porque a casa espírita traz o perfil do Cristo, e o Cristo apresenta a abordagem de inclusão. Dessa forma, não se pode excluir da instituição espírita, porque ela tem o perfil de inclusão. Mas para atender a esses indivíduos, ao autista, ao TDAH, a essas pessoas que apresentam síndrome ou necessidades especiais, a gente precisa ter formação nessa área. Mas não é só para evangelizar toda a mocidade, os grupos de estudo. Se tiver um indivíduo desse, as pessoas têm dificuldade de trazer ferramentas que viabilizem o processo do atendimento àqueles trabalhos que são realizados. Qual o trabalho de quê? Do estudo, da reflexão em torno da doutrina espírita.
Então vejamos que o mecanismo de abordagem é outro. O mecanismo para acessar a área cognitiva é outro, porque geralmente o autista ele apresenta uma dificuldade de abstração, de decodificação. Eu não estou falando do Asperger. Peraí. Houve aqui um probleminha aqui. Peraí. Então, há uma necessidade da gente buscar a informação, o conhecimento para lidar com isso. Né? E como você vai lidar na evangelização com uma criança desse tipo? Né? Uma criança, por exemplo, que não quer participar das atividades de grupo. Uma criança que não quer estar em contato com o outro. Uma criança que, de repente, se você tirar ela da rotina dela, ela se enraivece, ela joga os objetos no chão, ela bate. Então você precisa saber os mecanismos, as estradas pedagógicas, artísticas, conceituais que você vai precisar andar para atender esse indivíduo. Né? Muitas vezes não será o mesmo material, o mesmo conteúdo que você está oferecendo aos demais. Você vai precisar atender a inteligência visual, com desenhos, né? Com imagens, para que ele possa chegar à compreensão. Lembrando que ele tem nas funções executivas, que são as funções do neocórtex, uma desorganização neuronal. Mas que o próprio cérebro ele possui uma característica de plasticidade, onde os estímulos que você pode oferecer, criar outras redes neurais, facilitando o processo da compreensão na repetição que se faz. Então você precisa entrar no mundo da pessoa autista. Saber do seu hábito, do que ele gosta, qual é a aderência no campo das artes, no campo da cultura, para você ir ampliando as possibilidades. Lentamente. Sem um processo aligerado. Você está lidando com um sujeito cerebral diferente. E eles, se aquela aula no grupo de estudo, se aquela aula na mocidade é uma aula prazerosa, instigante, você aciona determinadas áreas do cérebro que vão produzir serotonina, dopamina. Né? Então ele vai sentir prazer. E o prazer facilita o aprendizado. E, sobretudo, o amor. Os estudiosos da educação e da psicologia pois falam da importância da afetividade. Há um estudioso do assunto, que ele não é vinculado a religião nenhuma, que ele diz de que a afetividade quebra essas muralhas onde se esconde o indivíduo autista, facilitando que ele saia para fora, desenvolva as suas habilidades, as suas potencialidades no nível que é possível, mas que poderá ser extraordinário. Nós vamos avançar um pouco em função da hora. Hermínio Miranda, ele coloca de que o autismo ele é uma questão espiritual. E a gente sabe que o é. Né? Na maioria das vezes, o quadro do autismo, do transtorno do espectro autista, em seus níveis variados, está muitas vezes relacionado às atitudes equivocadas dos indivíduos em existências
passadas. Né? O indivíduo, ao reencarnar, através das telas kármicas, que são a estrutura dos genes, imprime no sistema nervoso e no sistema cerebral essas limitações via perispírito. Então, no livro Autismo, produzido por Hermínio Miranda, ele terá o ensejo de falar sobre Donald Williams. E, segundo ele, muitas dessas criaturas apresentam interferências espirituais, né? Em virtude das atitudes equivocadas do passado. Donald Williams ela sofre uma indução obsessiva pungente, onde dois espíritos tomam seu corpo. E muitos estudiosos vão chamar isso de SPM, a síndrome da personalidade múltipla. Então, dois espíritos se alternam no comando do corpo de Donald, que era um autista. Né? E, segundo ele, isso é uma tese de Hermínio Miranda, é uma hipótese de trabalho. A capacidade reflexiva que nos autistas, eu não estou falando do Asperger, mas no autista, ele tem uma capacidade de decodificação diminuída, de interpretação diminuída. Mas, segundo ele, por esses espíritos estarem utilizando o corpo da Dona Williams, né, eles conseguiram desenvolver determinadas redes neurais em que aumentou a capacidade dela de refletir, de pensar, de escogitar. Isso é uma tese levada a efeito por Hermínio Miranda. Nós vamos ver, né, no livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, essa questão do autismo trazida por Manuel Filomeno de Miranda. A figura de Anderson, alguém, né, que mergulhou no seu mundo, ficou na sua casa interior, escondido, né, porque, vamos dizer assim, em virtude de não querer se enxergar. No caso do Anderson, devido aos malefícios que ele produziu às pessoas em determinada comunidade. Era um indivíduo autista que, em existência passada, ele produzia cartas anônimas e endereçava as pessoas, destruindo os casamentos, os relacionamentos. Certa feita, enviou uma dessas missivas hediondas a um casal, lançando suspeita sobre os consortes, até o ponto que houve o desespero interior do marido, a aflição também da esposa, e esse vem a se suicidar por achar que a sua esposa estava traindo. De outra feita, ele se enamora de uma jovem muito bela, muito bonita, e começa a enviar carta para o seu noivo, demonstrando de que ele era enganado, criando situações de suspeitas das mais horrendas e infelizes. Até o ponto que a separação se dá, ela cai numa depressão, mergulha, não se alimenta, um quadro terrível, e vem a desencarnar motivado por essa ação perversa. Os processos continuam nesse patamar, neste nível, ele gerando dores e sofrimento nas vidas alheias, vem a desencarnar
sofre profundamente no mundo espiritual e, ao mergulhar num novo corpo, ele traz a problemática do autismo. Mergulhado em si, fechado em si, não afeito ao diálogo, à comunicação, à relação interpessoal, e busca os seus familiares, atendimentos em médicos, em clínicas, como também os templos religiosos. E nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda coloca que, em virtude do magnetismo envolvente pelos embaixadores da luz, o amparo desenvolvido pelos benfeitores espirituais, as influências negativas não estavam ganhando a sua casa mental. Então já havia uma oxigenação psíquica, facultando os neurosensores de assimilar correntes mentais equilibradoras, restaurando a teia neuronal. Então, esse indivíduo, a instituição espiritualista encaminhava determinados espíritos do bem para resguardá-lo das ações infelizes dos obsessores. E isso trouxe a ele uma melhora singular, significativa. Eu fico imaginando o que as nossas casas espíritas não podem fazer por essas pessoas. O passe, a água purificada. Joana de Ângeles orienta isso aos autistas, que as casas espíritas deviam ser um apoio para que essas criaturas pudessem desenvolver habilidades, as suas potências, no nível, inclusive, diminuir as agruras desse sofrimento. Casas que têm tratamento espiritual, ao passe, seu nome nas reuniões mediúnicas, orações endereçadas especificamente a esses indivíduos. Chico Xavier, inclusive, orientava que se deve conversar com essas crianças, chamando eles para a realidade da vida, através da sonoterapia, que ali se encontram com os pais, porque os pais da família estava presente no processo do passado que gerou o quadro de hoje. Então, a importância da família tem uma importância capital de apoio, de compreender que muitas vezes ele chega na mesa, joga o jarro no chão, joga os pratos no chão, mas não é uma decisão elaborada num querer pleno, não. É uma irritação que assoma, uma crise que assoma e que tem tratamento. Então, vejamos, muitas vezes a gente não utiliza os recursos da casa espírita para esses quadros que têm a realidade espiritual presente. Nós não estamos falando em cura, porque não existe cura para o autismo, mas a melhoria, o tratamento espiritual e o tratamento acadêmico, o tratamento clínico, médico convencional. O nome nas reuniões mediúnicas, porque essas criaturas têm a sua casa mental muitas vezes perturbadas, influenciadas por espíritos obsessores, que foram suas vítimas no passado e ainda não conseguiram perdoar esse quadro. Vejamos que quando a gente tem essa visão,
avanços extraordinários podem se dar, podem ocorrer. Mas a casa espírita, ela precisa estar preparada para atender os diferentes. Ainda há uma grande lacuna. Nós não devemos esquecer que Jesus é o propugnador da inclusão. E a sua casa atende aos diferentes, que somos todos nós. Mas nesses casos específicos, nós precisamos atender numa matriz pedagógica, espiritual, diferente. Eles também têm o pleno direito de conhecer a doutrina espírita, de analisá-la, de estudá-la, de conhecê-la. E vão armazenando aquelas ideias, vão participando conosco dos trabalhos, para que no amanhã, no retorno à Terra, possam vir com o seu sistema nervoso, com a sua estrutura neuronal mais equilibrada, mais harmônica. Então, nesta hora, nós estamos comemorando os 97 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Trabalhadores de Jesus. Esta casa que tem o nome do Cristo de Deus. Jesus, trabalhadores de Jesus. Esta é a hora de dilatarmos os nossos serviços, as nossas tarefas, para eficientemente colaborar com o Mestre na construção do mundo melhor. Porque o homem não quis o roteiro do amor. E a vida traz a expressão da dor. Para que ele se desperte para a realidade primacial que está na sua intimidade. E nesta noite de alegrias profundas, em virtude desta instituição ser um oásis de luz em nossa Cabo Frio, nós rogamos ao Senhor que derrame sobre os trabalhadores encarnados e desencarnados desta instituição espírita as bênçãos de luz, dizendo assim: Pai nosso que estás aí luz, mas também aqui e acolá, santificado, bendito seja o teu nome, na amplidão do cosmo, como na face obscura da terra. Venha até nós o teu reino de alegrias infinas, Senhor, e permita que após esta vida possamos rir com alegria incontida. Seja feita a tua vontade, que é correta, acertada, num espaço incomensurável, como na gleba terrena. Dai-nos o pão do corpo, porque mantém a nossa estrutura biológica, mas, sobretudo, oferta-nos o alimento do Espírito, que nos projeta a luz, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, a palavra torpe, a vinagrada que endereçamos a alguém, como nós perdoamos aqueles que nos caluniam, que nos injuriam, que nos ofendem. Não os deixei, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, dos liames da obsessão, e que todos os homens, em essência, em Cabo Frio, amem. Muita paz para todos.